A paz do Senhor, meus amados irmãos. Shalom Adonai. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente. Não importa se o pecado é bonito ou feio, evoluído ou retardado, ainda continua pecado. Dentre muitos comportamentos que temos observado na nossa sociedade, na nossa província e no mundo inteiro, dentre muitas coisas que os cristãos e não só têm feito, eu queria simplesmente dizer de uma coisa muito simples. Eu queria falar do namoro. Realmente o que é o namoro? As pessoas têm dito, eu tenho um relacionamento, meu namoro cristão, meu namoro cristão, meu namoro cristão. Então, hoje eu queria dizer realmente o que é o namoro. Bem, você já se perguntou acerca disso? Cientificamente falando, o que é namorar? Biblicamente ou espiritualmente falando, o que é namoro ou o que é namorar? Meu amado irmão, eu queria te dizer primeiro cientificamente. Cientificamente, a palavra namorar deriva da palavra enamorou. Enamorou é uma aférese, ou seja, palavras do latim que sofrem alteração ao longo do tempo. E a palavra enamorou significa, cientificamente, meus irmãos, significa relação íntima com alguém ou prostituiu-se. E do ponto de vista bíblico, talvez é isso que você queira saber. Será que você já se perguntou, mas será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não se importa com a minha relação? O que realmente diz com relação ao namoro? Eu queria realmente saber. Agora, deixa-me te dizer, a Bíblia diz sim com relação ao namoro. A Bíblia diz sim, e Deus sempre, quando se refere ao namoro ou enamorou, refere-se sempre a uma prostituição. Ezequiel capítulo 23, versículo 5 diz, e prostituiu-se Olá sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios seus vizinhos. Observou? Quando Deus se refere a um namoro ou enamorou, refere-se sempre à prostituição. Então você já sabe, meu irmão, que namoro significa prostituição. Amém? E vocês têm observado que é no namoro onde nós encontramos que as pessoas se prostituem, fornicam, que as pessoas perdem a virgindade, abraçam, beijam na boca, na bochecha. É no namoro onde as pessoas praticam todo tipo de imundícia. Se o namoro fosse correto, as pessoas podiam permanecer santas e puras. Observa no teu arredor, observa no teu bairro. Quanta gente namora? E observa na juventude, quantos são virgens? 99% das pessoas já perderam suas purezas. Se namoro fosse uma coisa correta, podiam permanecer puros, podiam permanecer limpos e podiam permanecer virgens porque estão a fazer uma coisa correta. Você vai falar assim, era lá naquele tempo, Deus agora mudou. Não, meu irmão, Deus nunca mudou. A Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor Deus e não mudo. E Hebreus 13:8 também nos diz isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus não mudou, e se lá no passado, no tempo de Ezequiel, o namoro era uma prostituição, nesse tempo que estamos a viver, o namoro ainda continua a ser uma prostituição. E talvez você vai falar assim, então como é que eu devo me comportar? Temos observado muitos comportamentos errados da parte da sociedade que se diz ser cristã. Eles beijam na boca, beijam na bochecha, eles abraçam-se. No princípio não era assim. Os verdadeiros cristãos, eles não abraçavam, eles não beijavam na boca, nem beijavam na bochecha, eles não faziam essa promiscuidade que temos encontrado. Você vai dizer assim, não, mas eu só cumprimento, eu só beijo quando estou a cumprimentar. Não, o cristão não cumprimentava dando beijo. O cristão desejava a paz do Senhor. O cristão dizia Shalom Adonai. E esse é que é a verdadeira forma de saudar um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente sauda da forma bíblica. E a forma bíblica é desejando a paz para o teu irmão. Você sabia que o beijo é uma forma de excitar desejo para o teu irmão? Cientificamente já está provado que as glândulas sexuais encontram-se nos lábios e que a Bíblia diz que é um fruto da carne, a lascívia. E sabe o que é lascívia? Lascívia significa provocar desejo do teu irmão. A Bíblia diz isso, irmão. A Bíblia se importa com você. Veja o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas. A quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Observou a palavra lascívia? Lascívia significa provocar desejos da outra pessoa. Então, quando você dá beijo, porque as glândulas sexuais se encontram-se nos lábios, e quando você dá beijo para outra pessoa, porque você só está a saudar, você está a provocar desejo da outra pessoa, você está a fortificar a carne da outra pessoa. Quando você abraça, não vem me dizer que abraço não é errado, porque todo mundo sabe que quando dois corpos se juntam, há uma atração sexual ali. Há uma atração porque são dois corpos de gêneros opostos. E quando você abraça aquela moça, quando você abraça aquele moço, os teus peitos baterem para o peito daquele moço, os teus seios baterem para o peito do homem, existe uma atração naquele exato momento. Então, o que é isso? Isso
é um fruto da carne. A Bíblia realmente diz acerca disso, você sabia? E vamos perguntar, apóstolo Paulo, o que realmente a Bíblia diz com relação à intimidade? A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Ouviste? É melhor casar do que abrasar. O que significa abrasar? Abrasar significa ter intimidade com alguém. Abrasar significa pôr-se em brasa, arder-se de paixão. Então escuta, meu irmão, se você está a arder-se de paixão, quando você tem intimidade com alguém, intimidade não é só o abraço, intimidade não é só o beijo na bochecha, intimidade não é só o beijo na boca. Até quando você tem uma conversa, aquela conversa que você sabe que só um casal é que devia ter, então você também está tendo intimidade com aquela pessoa. Deus, através do apóstolo Paulo, condenou tal prática. Talvez você vai se perguntar, então como é que eu devo ter uma relação? Para você ter uma relação, você primeiro devia consultar Deus. Primeiro, se você está bem com Deus, você devia primeiro consultar isso, porque temos encontrado muita gente que se diz, não, eu vou criar uma relação. Por que as pessoas têm que ter uma relação? As pessoas têm que ter uma relação porque Deus é que vos uniu. A Bíblia diz, o que Deus une, ninguém separa. Observou? A relação não é um fruto da carne. A relação não é uma coisa que você hoje sonhou e depois quer namorar com a Maria, com a Joana. A relação é uma coisa que Deus une. E quando Deus é que une, ninguém separa. Por que as pessoas namoram e separam? Por que as pessoas casam e se divorciam? Porque Deus não é que uniu. Então, como é que você vai saber que Deus é que uniu? Primeiro, você devia estar bem com Deus. Segundo, você devia ter independência financeira. E terceiro, você devia ter maturidade suficiente. Ali sim, você não vai atrás da irmã. Você deve consultar Deus. Senhor, é meu momento de casar? Senhor, eu posso? Qual é a minha costela? Assim como Deus proveu uma Eva para Adão, Deus vai prover uma Eva para você. E ali sim será o que Deus uniu, ninguém separa. E quando Ele te unir aquela mulher, quando Ele realmente te revelar que aquela é a tua Eva, ali você vai fazer os seus deveres. E só depois é que você vai poder ter intimidade com aquela pessoa. Porque Deus te uniu e você fez os deveres, agora sim você está apto para ter aquela mulher, ter intimidade. E que Deus te abençoe, rico e poderosamente. Não esqueça, o namoro é prostituição legal. Deus abençoe.